jovem com deficiência auditiva desenvolve aplicativo revolucionário e se torna bilionário. Lorenzo sempre soube que o silêncio era seu único companheiro constante. Desde criança, ele vivia em um mundo onde os sons não faziam parte de sua realidade. E embora não sentisse falta deles, sabia que sua ausência o tornava diferente dos demais. Crescendo em uma pequena cidade, ele enfrentou inúmeras barreiras. A escola pública local não tinha intérpretes de linguagem de sinais, e a tecnologia assistiva era escassa e ultrapassada. A cada dia, ele lidava com a frustração de não acompanhar as conversas, de ficar à margem enquanto seus colegas se comunicavam livremente. Ele observava o movimento dos lábios das pessoas, tentando captar palavras e expressões, mas os sons permaneciam inacessíveis. Aos 8 anos, Lorenzo percebeu que para sobreviver nesse mundo moldado por vozes e sons, precisaria de uma força muito maior do que a da maioria. Mesmo tão jovem, sentiu que teria que construir sua própria ponte de comunicação. Enquanto outras crianças brincavam, ele dedicava seu tempo a aprender leitura labial com afinco, incentivado por sua mãe, uma mulher carinhosa e incansável, que lhe ensinou a nunca aceitar o não como resposta definitiva. A mãe de Lorenzo era seu maior apoio. Ela o ensinou a acreditar que seu valor estava além de suas limitações e que sua condição não era uma fraqueza, mas um desafio para se tornar mais forte. Ele estudava em casa com a ajuda dela, praticando a leitura labial em frente ao espelho, até que conseguisse distinguir o máximo de palavras apenas pela forma dos lábios. Ela também o ensinava a se comunicar em linguagem de sinais, que se tornava sua língua natural, e que ele usava quando estava em casa ou com Clara, sua amiga de infância que também era surda. Clara era sua confidente e parceira, a única que sabia o peso que ele carregava por sentir que o mundo ao seu redor se fechava em bolhas inquebráveis. Ao entrar na adolescência, Lorenzo se apaixonou por tecnologia. Ele via na programação um universo onde os sons não eram necessários para se comunicar, apenas lógica e criatividade. Aprendeu sozinho a codificar e passou a desenvolver pequenos projetos, fascinado pela ideia de que um computador poderia ser sua voz. Aos 15 anos, Lorenzo estava decidido. Queria criar algo que pudesse derrubar as barreiras de comunicação que ele e Clara enfrentavam diariamente. Ele sonhava com um futuro onde não precisaria se esforçar para ler os lábios das pessoas, onde ele e Clara pudessem participar de qualquer conversa sem se sentir como intrusos. Os anos passaram, e Lorenzo foi aceito em uma renomada universidade em São Francisco. Longe de casa e da mãe pela primeira vez, ele experimentou a solidão, mas também uma liberdade nova. Apesar do prestígio da universidade, Lorenzo ainda sentia a exclusão. Muitos professores falavam sem se preocupar em serem compreendidos por ele, ignorando sua condição. Em seminários e palestras, era raro ver intérpretes de linguagem de sinais, e ele muitas vezes precisava lutar para conseguir acesso a legendas ou transcrições das aulas. Mesmo na universidade, ele ainda era tratado como uma exceção, alguém que exigia adaptações, que nem sempre eram bem-vindas. Foi nesse ambiente desafiador que Lorenzo decidiu transformar seu sonho de inclusão em uma realidade. Ele se dedicou a criar um aplicativo que pudesse oferecer uma nova forma de comunicação para pessoas surdas e deficientes auditivos. Passava noites e madrugadas em claro no laboratório de informática, ajustando cada linha de código, testando e refazendo algoritmos, motivado por cada dificuldade que enfrentara ao longo da vida. Queria algo que fosse instantâneo, que pudesse transcrever diálogos e traduzir expressões faciais em tempo real, permitindo uma comunicação rápida e precisa. Ao longo desse processo, Clara foi seu apoio fundamental. Ela participava dos testes do aplicativo, ajudando Lorenzo a perceber melhorias que ele nem havia imaginado. Durante uma chamada de vídeo com ela, ele finalmente conseguiu demonstrar uma versão de teste do aplicativo. Quando ele ativou a ferramenta, as palavras de Clara começaram a aparecer automaticamente na tela, enquanto ela falava. Clara sorriu, emocionada, vendo seu próprio rosto refletido no aplicativo, as palavras fluindo em tempo real, e pela primeira vez ela conseguiu ouvir Lorenzo sem precisar que ele usasse sinais.
Quando o aplicativo foi finalmente lançado, ele se tornou um sucesso quase imediato. Em poucos meses, Lorenzo viu sua criação ser aclamada pelo mundo. Grandes publicações destacavam a inovação de seu aplicativo, chamando-o de a ponte que faltava para a inclusão. Em conferências e eventos de tecnologia, Lorenzo era convidado a compartilhar sua história e visão. Ele se via em um palco, frente a plateias lotadas, e embora não pudesse ouvir os aplausos, ele sentia a vibração deles em seu coração. Sua mãe, sempre ao seu lado, se emocionava ao ver o filho que enfrentara tantas barreiras sendo agora reverenciado como um visionário. Lorenzo se tornou um bilionário em pouco tempo, e embora seu sucesso financeiro fosse evidente, algo continuava a inquietá-lo. Em um evento de premiação em Nova York, ele percebeu que, apesar da admiração que recebia, a acessibilidade verdadeira ainda estava distante para muitos. Nos bastidores, ele presenciou uma funcionária do evento usando linguagem de sinais para tentar se comunicar com colegas que a ignoravam. A cena o impactou profundamente e ele percebeu que, apesar de seu aplicativo estar ajudando milhares de pessoas, ainda havia um longo caminho para que a inclusão fosse de fato universal. Foi então que Lorenzo decidiu que usaria sua fortuna para algo muito maior. Não bastava ter criado uma ferramenta de comunicação. Ele queria transformar a sociedade. Ele planejou lançar um projeto global voltado à educação inclusiva e acessibilidade em ambientes de trabalho e espaços públicos. Sonhava com um sistema educacional onde cada escola oferecesse cursos de linguagem de sinais, onde empresas tivessem programas de treinamento e tecnologias adaptadas para que qualquer pessoa com deficiência pudesse ocupar seu espaço sem enfrentar barreiras. Ao compartilhar essa visão com investidores e líderes empresariais, Lorenzo encontrou resistência. Muitos não queriam investir em um projeto que não oferecia retorno financeiro claro. Ele foi questionado sobre os custos e a viabilidade do projeto. Alguns investidores insinuaram que ele estava sendo idealista demais e que a inclusão já tinha avançado o suficiente. Diante desses desafios, Lorenzo sentiu uma onda de desânimo, mas então se lembrou das palavras de sua mãe: nunca aceitar o não como resposta definitiva. Sem apoio financeiro, Lorenzo decidiu iniciar o projeto por conta própria. Ele investiu sua própria fortuna e se dedicou a implementar o programa de inclusão em escolas públicas, universidades e empresas, firmando parcerias com instituições dispostas a abraçar a causa. Nas escolas que aderiram ao programa, ele viu crianças surdas participando de atividades com colegas ouvintes, todos aprendendo a se comunicar por meio de linguagem de sinais. Em empresas, funcionários receberam treinamentos que permitiram integrar pessoas com deficiência auditiva sem preconceito ou limitações. O impacto foi extraordinário. Lorenzo recebeu cartas de agradecimento de pessoas ao redor do mundo que se sentiam finalmente vistas e ouvidas. Ele se tornou mais do que um bilionário. Era agora um ícone de inclusão e empatia. Ao visitar uma escola onde seu programa fora implementado, ele viu um grupo de crianças rindo e sinalizando entre si, sem barreiras, com uma naturalidade que ele nunca pôde experimentar quando criança. Aquilo trouxe lágrimas aos seus olhos. Ele havia alcançado não só a inclusão para si, mas também para as gerações futuras. Olhando para tudo o que havia conquistado, Lorenzo soube que seu maior legado não era o dinheiro ou a fama, mas sim a transformação que promoveu. O silêncio que o acompanhou desde o nascimento havia, enfim, se tornado uma voz para milhões. Lorenzo sentia que sua missão estava longe de terminar. Ele viu que o impacto do seu projeto de inclusão era profundo, mas que havia muito mais a ser feito. Em cada evento, escola ou empresa que visitava, encontrava histórias de superação, mas também de resistência e desafios contínuos. Muitos ainda viam as adaptações para deficientes como custos desnecessários ou acreditavam que a acessibilidade já havia avançado o bastante. Lorenzo, no entanto, enxergava essas barreiras invisíveis e sabia que a inclusão era um processo em constante construção. Em uma de suas visitas a uma escola pública em uma área carente, Lorenzo encontrou Lucas, um garoto de 12 anos com deficiência auditiva que lembrava a si mesmo quando criança. Lucas era introspectivo.
Mantinha-se afastado dos colegas e raramente participava das atividades em grupo. Lorenzo se aproximou do garoto e os dois começaram a conversar em linguagem de sinais. Lorenzo queria saber mais sobre ele, sobre o que ele sonhava fazer e sobre as dificuldades que enfrentava. Lucas contou que não via um futuro para si, que sentia que o mundo não estava preparado para pessoas como ele. Disse que na escola os professores falavam rápido demais e ele era deixado para trás em quase todas as aulas. Lorenzo ouviu cada palavra profundamente tocado. Aquela conversa trouxe à tona memórias de sua própria infância, dos momentos em que sentiu que o mundo era um lugar onde ele não se encaixava. Ele olhou para Lucas e, com um sorriso encorajador, disse que todos tinham um lugar no mundo, mesmo que a sociedade ainda não soubesse disso. Ao se despedir, Lorenzo fez uma promessa silenciosa. Seu projeto de inclusão agora precisaria se expandir ainda mais. Era hora de garantir que as oportunidades e ferramentas de que ele dispunha pudessem chegar a crianças como Lucas, em todos os cantos, e especialmente nas áreas mais negligenciadas, onde a inclusão parecia um sonho distante. Nos meses que se seguiram, Lorenzo se dedicou a lançar o programa Visão e Voz, uma iniciativa para levar tecnologia assistiva e cursos de capacitação a escolas e centros comunitários em áreas de baixa renda. O objetivo era não só treinar professores e funcionários em linguagem de sinais, mas também fornecer a alunos surdos e com deficiência auditiva o acesso a dispositivos que facilitassem sua comunicação. Esse programa incluía também bolsas de estudo para estudantes surdos que desejassem entrar no ensino superior ou se especializar em tecnologia. Cada nova visita a uma escola ou comunidade o inspirava ainda mais. Em um desses centros, uma jovem chamada Isabela compartilhou com ele um sonho que parecia impossível. Ela queria ser engenheira, mas temia que seu sonho nunca se concretizasse, pois enfrentava barreiras e preconceitos todos os dias. Lorenzo a encorajou, dizendo que a tecnologia podia derrubar essas barreiras. Ele a convidou para participar de um estágio em sua empresa, onde jovens como ela poderiam aprender sobre desenvolvimento de software, design e comunicação assistiva. A cada novo encontro, Lorenzo via como a acessibilidade transformava as perspectivas dessas pessoas e como, de certa forma, também transformava a si mesmo. Ele passou a dedicar mais tempo em campo, participando de eventos de inclusão, dialogando com líderes comunitários, enfrentando a resistência e lutando para derrubar estigmas. Uma noite, exausto após uma longa reunião com investidores que ainda questionavam seu investimento em inclusão, Lorenzo refletia sobre como as coisas haviam mudado. Lembrou-se de como, no começo, achava que criar um aplicativo resolveria tudo, mas a realidade era muito mais complexa. Ele percebia agora que a inclusão não podia ser atingida apenas com ferramentas. Era necessária uma mudança de mentalidade. E essa transformação só aconteceria por meio do contato direto com pessoas, com histórias e com a realidade dos que enfrentavam o preconceito e a exclusão todos os dias. Apesar de toda a resistência, Lorenzo sabia que o que ele fazia tinha um propósito maior do que qualquer lucro ou validação. Para ele, cada criança como Lucas e cada jovem como Isabela era a razão pela qual ele continuava. Aqueles rostos, aqueles sonhos, eram uma lembrança constante de que ele tinha o privilégio de usar sua fortuna e seu poder para fazer diferença. Nos anos seguintes, Lorenzo viu os frutos de seu trabalho espalharem-se pelo mundo. Seu programa de inclusão foi adotado em diversas escolas e empresas, e logo a Visão e Voz tornou-se uma fundação internacional, oferecendo treinamento e tecnologia assistiva para milhares de pessoas. Em uma cerimônia de premiação internacional, Lorenzo foi homenageado por sua contribuição à inclusão global. E ao subir ao palco, ele se lembrou de sua mãe, que sempre lhe dizia que ele tinha o poder de mudar o mundo. Ele olhou para a plateia, composta de jovens e adultos que haviam se beneficiado de seus programas, e sentiu o orgulho de saber que havia feito da sua jornada algo muito maior do que ele mesmo. Lorenzo sabia que o trabalho nunca estaria completamente terminado, mas estava satisfeito em saber que sua luta inspiraria outros a continuar, que sua voz silenciada tantas vezes se tornara uma força para a mudança.
E ao ver crianças e jovens usando os recursos que ele havia criado para romper suas próprias barreiras, Lorenzo sentiu que no silêncio que um dia o isolara, agora existia um eco que ressoava para sempre. O eco de uma vida dedicada a abrir portas e a construir pontes. Com o passar dos anos, a Fundação Visão e Voz se transformou em um movimento global. Em cada país que Lorenzo visitava, ele se deparava com novos desafios e realidades, mas também com histórias que o motivavam a continuar. Jovens ao redor do mundo agora viam nele um exemplo de alguém que não apenas superou suas dificuldades, mas que as utilizou como força para transformar a vida de milhões. Durante uma viagem à Índia para lançar uma nova unidade da fundação, Lorenzo conheceu Anand, um professor que era surdo desde a infância e que, apesar das dificuldades, havia se dedicado a ensinar crianças surdas e com deficiência auditiva em sua pequena vila. O professor utilizava materiais improvisados e metodologias próprias, mas sua paixão era evidente. Lorenzo observou as crianças com atenção enquanto elas riam e sinalizavam entre si, sem barreiras, em um ambiente que era quase um refúgio de inclusão em meio a um mundo onde ainda eram amplamente negligenciadas. Anand o levou até uma escola improvisada, um espaço modesto, onde as paredes eram pintadas com desenhos feitos pelas crianças. Eles se sentaram juntos no chão de terra batida e o professor compartilhou sua visão. Ele sonhava com uma escola totalmente acessível, onde a educação e a tecnologia inclusiva fossem uma realidade para todas as crianças, não um privilégio. Lorenzo foi tocado pelo entusiasmo e pela resiliência de Anand e, inspirado, prometeu que ajudaria a construir essa escola. Ao ver o brilho de esperança nos olhos do professor, Lorenzo percebeu que a Fundação Visão e Voz poderia ser mais do que uma iniciativa, poderia se tornar uma rede de apoio para pessoas como Anand ao redor do mundo. A partir desse encontro, Lorenzo decidiu criar o programa Lideranças Inclusivas, cujo objetivo era apoiar pessoas surdas e com outras deficiências a se tornarem líderes em suas comunidades. Ele queria que a inclusão fosse propagada por pessoas que entendiam o que significava viver sem acessibilidade. O programa se expandiu rapidamente, treinando e capacitando educadores e líderes para que eles mesmos levassem a inclusão adiante, desenvolvendo soluções únicas e culturalmente adaptadas para cada localidade. De volta aos Estados Unidos, Lorenzo decidiu realizar uma conferência global sobre inclusão, que seria transmitida em tempo real, com tradução simultânea em dezenas de idiomas e linguagens de sinais de todo o mundo. Pessoas de diversas nacionalidades, culturas e histórias compareceram, compartilhando suas lutas e vitórias na jornada pela acessibilidade. Durante o evento, Lorenzo encontrou com jovens, educadores, empreendedores e pais que haviam mudado suas vidas por meio dos recursos oferecidos pela Visão e Voz. No palco, Lorenzo sentiu o peso da responsabilidade, mas também a magnitude daquilo que ele ajudara a construir. O que começara como um sonho em seu pequeno quarto anos atrás, agora era uma realidade que impactava milhões. Em seu discurso, ele relembrou suas dificuldades na escola e falou sobre os momentos em que sentiu que o mundo não tinha lugar para ele. Falou de sua mãe, que o ensinou a acreditar em si mesmo, e de sua amiga Clara, que o ajudou a entender a importância de não desistir. Ser surdo não me impediu de ouvir as necessidades de milhões de pessoas. Pelo contrário, me tornou ainda mais sensível às barreiras invisíveis que muitos enfrentam, ele disse para uma plateia atenta. A inclusão não é um ato de caridade, é um direito. Cada pessoa merece o acesso à educação, ao trabalho e à participação plena na sociedade. Ao final do discurso, ele foi ovacionado. Mesmo sem ouvir os aplausos, ele o sentiu vibrando no peito, como uma confirmação de que seu esforço era real e necessário. Logo após o evento, enquanto Lorenzo caminhava pelos bastidores, foi abordado por uma jovem chamada Sofia. Ela, como ele, era surda, mas seus olhos brilhavam com determinação. Sofia se aproximou dele com um sorriso e, em linguagem de sinais, lhe agradeceu por tudo o que ele havia feito. Você me deu o mundo, Lorenzo. Eu nunca pensei que poderia ter um futuro como engenheira, mas graças à Visão e Voz, agora tenho as ferramentas para isso. Lorenzo, emocionado, se deu conta de que, ao longo de sua jornada,
ele havia transformado sua própria condição em um farol para muitos. E essa transformação não era apenas sobre tecnologia ou inclusão. Era sobre construir um mundo onde pessoas como ele e Sofia fossem vistas e respeitadas. O futuro que ele sonhava era mais brilhante do que jamais imaginara, pois sabia que, ao capacitar pessoas ao redor do mundo, estava criando uma rede de inclusão que continuaria crescendo mesmo sem ele. Anos depois, Lorenzo decidiu se afastar um pouco da liderança ativa da fundação, embora continuasse a trabalhar em projetos especiais e novas iniciativas. Ele sentia que era hora de dar espaço para que os próprios líderes formados pela fundação levassem adiante a missão que ele havia iniciado. Em seu último discurso público como presidente da Visão e Voz, Lorenzo encerrou com uma frase que refletia sua jornada. Enquanto houver uma criança, um jovem, um adulto que precise de uma voz, a nossa luta por inclusão continuará. A verdadeira revolução é feita por cada pessoa que se recusa a aceitar o silêncio. Lorenzo deixou o palco sabendo que sua vida e seu trabalho haviam tocado o coração de milhões de pessoas. Sua jornada inspirava outros a acreditar que o impossível era apenas o começo e que, no final, cada barreira quebrada era um passo rumo a um mundo mais justo e humano. Lorenzo passou os próximos anos acompanhando de perto o crescimento da Visão e Voz, mas agora como um mentor. Ele assistia com orgulho os líderes, professores, engenheiros e programadores que passaram pelo programa assumirem papéis de destaque, expandindo os esforços da fundação para regiões onde a acessibilidade era quase inexistente. Ver tantas vidas transformadas reacendia nele o desejo de continuar a fazer parte dessa revolução inclusiva, mesmo que de um modo diferente. Em uma manhã, Lorenzo recebeu uma carta inesperada de Clara, sua amiga de infância e uma das primeiras pessoas a acreditar no potencial de seu aplicativo. Ela ainda vivia em sua cidade natal e trabalhava como professora em uma escola para surdos, onde utilizava tecnologia assistiva para criar um ambiente inclusivo e acolhedor para seus alunos. Na carta, Clara o convidava para uma celebração especial, o aniversário de 20 anos do programa de inclusão que ele havia criado. Ela queria que ele conhecesse pessoalmente algumas das crianças e jovens cuja vida havia mudado graças ao impacto de seu trabalho. Lorenzo aceitou o convite com emoção. Naquele ano, ele voltou à sua cidade pela primeira vez em muito tempo, revisitando os lugares onde crescera, lembrando-se das lutas que enfrentara como um menino que não ouvia os sons ao seu redor, mas que sempre carregou uma inquietação e uma força de vontade indomáveis. Na escola, Clara o recebeu com um abraço apertado e o levou para a sala principal, onde dezenas de crianças e adolescentes aguardavam ansiosamente. Muitas delas estavam ali graças ao programa da fundação, e Lorenzo sentiu-se profundamente comovido ao ver a alegria e a esperança em seus olhos. Clara apresentou Lorenzo como o homem que havia revolucionado a vida de tantas pessoas e, em linguagem de sinais, incentivou as crianças a contarem a ele suas histórias. Uma das alunas, Ana, se aproximou de Lorenzo com um olhar tímido, mas determinado. Ela era uma menina de 12 anos que sonhava em ser médica. Ana compartilhou que, antes de conhecer os programas da fundação, ela acreditava que sua deficiência auditiva impediria que ela seguisse essa carreira. No entanto, ao ver a história de Lorenzo, ela passou a acreditar que poderia conquistar seu lugar, mesmo em uma profissão onde as exigências de comunicação eram altas. Lorenzo sorriu e com emoção disse a ela em linguagem de sinais que ninguém poderia limitar seus sonhos. Seja a médica que o mundo precisa, Ana. Você será uma fonte de inspiração para muitos, assim como você é para mim hoje. Ana sorriu emocionada e Lorenzo sentiu que cada obstáculo que enfrentara ao longo de sua vida o havia conduzido até aquele momento. Conforme a celebração prosseguia, Lorenzo percebeu que o impacto de seu trabalho era muito mais profundo do que qualquer sucesso financeiro. Não era apenas sobre criar ferramentas tecnológicas ou programas de inclusão. Era sobre plantar em cada um daqueles jovens a certeza de que eles eram capazes de moldar o próprio destino. O futuro não precisava ser algo que eles se esforçavam para conquistar em um mundo que não os via. Em vez disso, Lorenzo havia ajudado a construir um novo mundo, onde cada pessoa, independentemente de suas limitações, pudesse ser valorizada e ouvida. Ao final da celebração, Clara o levou para um último passeio pela escola.
Ela parou diante de uma parede onde, em letras grandes, estava escrita a frase: "Ninguém precisa ouvir para ter uma voz." A frase era acompanhada por fotos de Lorenzo ao longo dos anos, incluindo uma imagem sua ainda jovem, segurando o protótipo de seu primeiro aplicativo. Lorenzo tocou a parede com reverência, lembrando-se das dificuldades que enfrentou e de como, em cada um desses desafios, ele encontrara uma força que o havia transformado em um líder e um mentor. Antes de partir, Clara e Lorenzo se sentaram em um banco no jardim da escola. Ela o observou com um sorriso sereno e perguntou: "Se você pudesse voltar e dizer algo para aquele menino que você era, o que diria?" Lorenzo olhou para o céu pensativo e depois respondeu: "Eu diria a ele para nunca ter medo do silêncio, porque no fundo, foi esse silêncio que me ensinou a escutar de verdade, a ouvir as vozes que o mundo ignorava e a entender que, por trás de cada barreira, há uma nova possibilidade esperando para ser descoberta." Clara assentiu, segurando a mão dele, e em silêncio, eles ficaram ali, apreciando aquele momento simples, mas repleto de significado. Lorenzo sabia que, mesmo que seu caminho estivesse completo, seu legado continuaria a inspirar, a encorajar e a transformar vidas ao redor do mundo. Os dias que Lorenzo passou em sua cidade natal reacenderam uma chama de propósito em seu coração. Ao voltar para São Francisco, ele se sentiu revigorado, mais certo do que nunca de que sua missão não se limitava à tecnologia ou à criação de ferramentas de acessibilidade. Era algo muito mais profundo. Ele queria construir uma ponte entre o mundo das pessoas com deficiência e o das pessoas sem deficiência, mostrando que a verdadeira inclusão só ocorre quando ambos os lados se entendem e aprendem uns com os outros. Eu desejo que esse vídeo te inspire a não desistir dos seus sonhos, e eu quero te encontrar no próximo vídeo também, então não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. E se gostou, deixe seu comentário e aproveite para nos contar de que lugar você está assistindo. Eu quero muito saber o que você mais gostou no vídeo. E se quiser ver mais vídeos com histórias lindas assim, é só clicar em algum desses vídeos que está aparecendo em sua tela. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.